esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dada ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus ouvidos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos e nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouve, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e as ilusões da riqueza sufocam a palavra, e ela não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos celebrando hoje o 15º domingo do tempo comum. E hoje Jesus traz para nós a parábola das parábolas, a parábola do semeador, que tenho certeza que você já ouviu esta palavra outras vezes. Mas eu gostaria, nesta homilia, de proporcionar
uma reflexão com base neste Evangelho, porque nós ouvimos na primeira leitura do profeta Isaías que a palavra de Deus é como uma chuva que vem do céu à terra e não volta para lá sem antes produzir o fruto, sem antes fecundar a terra. Nós estamos habituados a ouvir esta parábola do semeador e logo dizer, até fundamentado na própria palavra que ouvimos, que essa semente é a palavra de Deus. E vou dizer, não está errado. Mas existe algo mais profundo que a gente precisa compreender. E falo isso não apoiado nas minhas palavras, porque não tenho autoridade nem poder para isso. Mas falo apoiado no pensamento de Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja. Primeira coisa que nos chama a atenção nesta parábola, diz assim: Jesus começou a parábola dizendo: o semeador saiu a semear a sua semente. Primeira coisa que a gente precisa identificar: quem é esse semeador? E ponho essa pergunta porque nesta parábola, às vezes, nós nos colocamos como semeadores, dizendo de tantas vezes que a gente sai para pregar a palavra. Eu lembro quando era menor, logo no início da minha caminhada na igreja, quando eu fiz o seminário de vida no Espírito, uma das primeiras reflexões na primeira semana do seminário, não sei se é assim ainda hoje, mas é esta parábola que se meditava. E ali com facilidade se interpelava que o semeador é o pregador, aquele que sai para pregar a palavra. Digo, não está errado isso, de verdade. O pregador é aquele que leva, que semeia a palavra. Mas Santo Tomás de Aquino nos ajuda a entender que esse semeador por excelência é Jesus. Saiu a semear. Saiu de onde, padre? Do céu. Ele habitava na glória do Pai e ele deixa o céu. É o mistério da encarnação. Ele veio de Deus para os homens, para semear a semente. Veja, primeira coisa que tem que tocar o meu coração e o teu coração: quem toma sempre a iniciativa é Deus, não é você, não sou eu. Então a primeira coisa dessa parábola já tem que nos mover a uma gratidão profunda. Deus não é distante de nós, Deus não fica indiferente a nós, muito pelo contrário, Ele sai do céu, Ele deixa a sua glória para vir ao nosso encontro. É o mistério do Natal, um Deus que se fez tão próximo, que se misturou conosco, assumiu a nossa humanidade. Onde você já ouviu falar uma coisa dessa? Isso é o amor. Deus não se limitou em ficar lá no céu dizendo eu cuido de você. Ele veio e assumiu a minha fisionomia, a sua fisionomia, fez-se igual a nós em tudo, menos o pecado. Por que menos o pecado? Porque o pecado é o distanciamento de Deus e Ele nunca se distanciou do Pai. Por isso Ele se fez igual a nós, Ele veio. Então, meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que você deve bem dizer a Deus neste domingo é dizendo: obrigado, porque o Senhor tomou a iniciativa de vir ao meu encontro. E aí eu pergunto: quem é você? Quem sou eu para que Deus venha a nosso encontro? Eu, limitado, pecador, cheio de limites, defeitos, erros, que uma hora quero, outra hora não quero, uma hora acerta, outra hora erra. Deus se interessou por mim, Deus se interessou por você e veio ao teu encontro. Semear a semente. Qual semente? Aí todo mundo diz a palavra, mas Jesus é a palavra. Ele é a palavra do Pai. Não é isso que nós meditamos no capítulo 1 de São João? Et verbum carum factum est.
O Verbo se fez carne. Ele, o Verbo de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Que semente é essa que ele veio anunciar? Lembra, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus veio a esse mundo com uma única finalidade: revelar ao homem, ao ser humano, que ele tem um Pai. A semente que Jesus veio lançar é a semente da filiação divina. Você é filho de Deus. Por isso o apóstolo São Paulo, na segunda leitura que nós ouvimos hoje, o que ele disse para nós? A criação inteira espera ansiosamente, gemendo como em dores de parto, esperando a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. Esta é a semente. Tudo mais é acréscimo, tudo mais vem depois disso. O dia que você toma posse dessa semente, o dia que você toma posse dessa certeza que você é filho de Deus, nada te destrói, nada te abate. Pode vir o sofrimento que vier, e vem. Nós ouvimos Jesus contando no Evangelho. A gente não se deixa abater, porque sabemos que temos um Pai que não é distante, mas que veio ficar perto de mim através do Filho. São João Paulo II diz: Jesus veio revelar Deus ao homem e o homem ao próprio homem. Isso é uma graça. Aí o semeador, ele veio lançar essa semente. Aonde? Ele lança de forma prodigiosa, com largueza. Ele não escolhe: esse terreno eu vou semear, esse não, esse aqui eu vou, esse não. Não, ele é pródigo, ele é farto, ele é escandaloso quando ele lança a semente. Essa é uma característica de Deus. Quando é de Deus, não tem miséria, não tem usura, como a gente diz. Quando a coisa é de Deus, ela é abundante, ultrapassa as nossas medidas. Eu lembro de pequeno em casa, ouvia isso da minha avó: quando a coisa é de Deus, dá que sobra. Quando a coisa é de Deus, dá com largura. E aqui é a generosidade. Por isso o pobre que nós falávamos no domingo passado, ele sempre partilha, porque ele sabe que o que ele tem, o pouco que ele tem, vem de Deus. E aí ele diz o quê? Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Essa é a generosidade do semeador. Ele semeia com largueza. Nesse mês que nós estamos rezando pelos dizimistas, é essa a experiência que o dizimista faz. Ele não dá a sobra para Deus. Ele entende que do que ele tem porque Deus deu. E num gesto de gratidão, ele devolve a Deus em generosidade. E o que Deus faz? Deus multiplica. Por isso a experiência de um dizimista qual é? Deus nunca deixa faltar. Quanto mais fiel a Deus, mais Deus se faz fiel a você. Por isso já a minha gratidão mais uma vez a todos os dizimistas que compartilham da generosidade de Deus. Aí o semeador sai a semear. Primeiro lugar que ele lança semente é na beira da estrada, na beira do caminho. O que são essas pessoas da beira de estrada? São pessoas que não têm memória. Como assim, padre? É lesado? Tem Alzheimer? Não, estou falando da memória da fé. Porque vocês sabem que a fé cresce à medida da memória. Se você não tem memória de fé, a tua fé não expande, ela não cresce. Padre, continuo não entendendo. Deixa eu te explicar. A pessoa que tem memória, ela se recorda sempre dos feitos de Deus. Quando vem a dificuldade, ela olha para a dificuldade, ela não se desespera. Ela olha para a dificuldade e diz: eu já passei muitas dificuldades e Deus nunca faltou. Lembra aquela vez assim, Deus desamparou? Não, Ele não vai faltar agora.
Essas pessoas da beira de estrada não conseguem lembrar. É aquele povo, desculpa o padre dizer, mas eu tenho que dizer, é aquele povo que só bate na porta de Deus na hora do desespero. É povo de beira de estrada. É gente que só lembra de Deus na hora que ele entra em desespero. Faz da igreja só um PS, um pronto-socorro. Não entendeu que a igreja é casa dele, que ele tem um lugar ali, que ele pode chegar em todos os momentos de alegria, tristeza, de vitória e de derrota, porque ele tem memória da fé. Quantos do nosso povo vivem essa fé? E às vezes vão atrás dos nossos movimentos, por isso que às vezes vive esses altas e baixos. Uma hora a gente olha, a igreja está abarrotada, não cabe de gente, outro dia não tem ninguém. Gente beira da estrada, gente que não tem uma memória profunda, gente que se esquece que Deus é Pai, que Deus não abandona, por isso com facilidade dão as costas para Ele. Eu rezo, irmão, para que você não seja cristão de beira de estrada. Eu rezo para que a semente não caia na beira da estrada da tua vida. Eu rezo para que você seja um cristão comprometido, faça chuva, faça sol, com santidade ou com pecados, com erros ou com acerto, com lideranças boas ou com lideranças não tão boas. Eu sou fiel a Deus que não me abandona. Então veja, primeira graça que a gente vai pedir a Deus hoje: Senhor, me ajuda a não ser cristão de beira de estrada. Que a semente joga, é lançada, mas ela não consegue fecundar, porque está na beirada da estrada. Logo passa o passarinho, ficou redundante, né? Logo vem o passarinho, come a semente e vai embora. Quanta gente começa tão fervoroso: nossa, agora eu estou indo na missa, agora eu estou indo no grupo de oração, agora eu estou na pastoral familiar, agora eu fiz o ECC. Terminou o encontro, cadê? Sumiu. Estou meio sem tempo, sabe? Que mané sem tempo? Quem sabe se organiza, quem tem fé, dá prioridade para Deus. Cristão beira de estrada. Depois o semeador não se limita aí, ele continua o caminho. Até nas pedras ele lança semente. Só que a semente não tem como produzir fruto na pedra, porque vem o sol e seca. O que é esse terreno pedregoso? Aquele povo de mente dura, de coração duro. Vou contar um segredo para você, viu? Estou encontrando cada cristão pedra, cabeça dura, que você fala e não entra dentro dele. Ele é fechado. A semente não consegue entrar. Quantos de nós somos assim? Temos uma mentalidade fechada. Queremos um Deus que caiba na nossa cabeça. A coisa tem que ser quadradinha do meu jeito, senão eu não quero, senão eu viro as costas, senão eu começo a falar mal. Terreno pedregoso o seu. E não faz mal, irmão. Se o teu terreno é assim, se você se enxerga ainda à beira da estrada, se você ainda se vê como terreno pedregoso, peça o auxílio de Deus. Nós ouvimos no Evangelho, Ele veio para semear a semente. Peça que Ele transforme esse coração. Depois o outro terreno de espinhos, lança a semente. Jesus é sempre generoso, não importa a tua condição, Ele lança a semente. Só que os espinhos sufocam a semente, não deixa ela crescer. Quem são esses? Aqueles que até querem, mas a cabeça se ocupa com muitas coisas secundárias. As ilusões do mundo, as riquezas, os sofrimentos da vida. Porque tem gente que quer seguir a Jesus só se as coisas estiver do jeitinho dele, tiver tudo bonzinho. Senão comecei a ir na igreja, as coisas pioraram para mim. Não é que as coisas pioraram. À medida que você começou a fazer a experiência da luz, a luz está fazendo você enxergar as coisas que antes você não via. É só isso. A bagunça já existia, só que você não percebia. Desculpa falar, não quero agredir ninguém, mas sabe aquelas pessoas que vivem numa casa bagunçada? Se acostumou. Para ela é normal aquela bagunça toda. Até que chega alguém e fala: não, vamos pôr uma ordem nisso daqui, vamos limpar, está muito sujo, está encardido isso daqui. Até aquele momento a pessoa, ela acostumou com aquilo.
A hora que vem a luz, ela fala: nossa, ficou bonito, hein? Era uma casa bonita. Só que com aquela bagunça, com aquela sujeira, você não percebia. Então veja, não é que as coisas pioraram depois que você começou a seguir Jesus. Agora você tem consciência, coisa que antes você não tinha. Depois que organizaram a casa, a hora que aparece a bagunça, você consegue saber. Agora está começando a ficar bagunçado de novo, não vamos deixar não. Veja, é preciso entender que as ilusões, as realidades do mundo não podem ocupar o lugar de Deus. E quantos de nós vivemos assim? Nós somos movidos às vezes pelas notícias. Cristão, espinho, não deixa a semente produzir, coloca tanta coisa em cima, tanta coisa. Eu queria mais, não consegue, não dá espaço para Deus. Cristãos, terreno espinhoso. A semente está lá, o amor de Deus foi derramado, Deus fez de você filho dele, mas você não dá espaço para isso acontecer. E o outro terreno, terreno bom, aonde a semente caiu e produziu fruto. Um deu 60 por um, outro deu 60 por um, um deu 100 por um, outro deu 60 por um e outro deu 30 por um. Terra boa. Aí eu vou terminar a homilia perguntando: qual de nós, eu não tenho coragem, mas se você tiver, tudo bem, qual de nós podemos dizer que nós somos terra boa? Nossa terra tem tudo isso. Às vezes a minha terra tem beira de estrada, tem pedras, tem espinhos. Só Deus pode fazer da minha terra uma terra boa. Eu não sei cultivar, eu não sei adubar. Por isso nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. Por isso Jesus terminou a parábola dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Porque, irmãos e irmãs, do jeitinho que o padre começou a homilia, eu termino. Não é iniciativa tua, é obra de Deus. Se você não dá espaço para Deus, teu terreno, teu coração vai ser sempre assim: ou espinho, ou beira de estrada, ou pedra. A hora que a gente deixa Deus entrar em nós, Ele vai transformando a terra do nosso coração em terra boa. E aí olha que maravilha, em um terreno, uma semente produziu 100 frutos. No outro terreno, a mesma semente lançada produziu 60 frutos. No outro terreno, a semente foi lançada e produziu 30 frutos. O que isso mostra? Ninguém é igual a ninguém. Eu não posso querer exigir de todo mundo igual. Deus não faz isso, viu? Deus respeita o limite e a capacidade de cada um. Por isso entenda, Deus não coloca fardo sobre você. Se Ele está pedindo isso de você, você é capaz. E o cristão, ele nunca fica se medindo com os outros. Eu queria produzir igual o fulano. Pare, isso é inveja. Louva a Deus pelo que o teu irmão produz, mas louve a Deus por aquilo que você produz. Não precisa ser igual ao outro. É o que você produziu, bendito seja Deus. Se foi 100, se foi 60, se foi 30, não importa. Você produziu segundo a sua capacidade, era isso que você podia fazer? Entra. Não tem uma quantidade, tem uma qualidade. É preciso produzir frutos. Se serão 100, 60, 30, não importa. Por isso essa graça nós pedimos hoje para a nossa vida. Senhor, ajude-nos a sermos terra boa, para produzirmos frutos segundo a Tua vontade. Para uns Deus pode pedir 100, para outros 60, para outros 30. O que não pode é você dizer: para mim Deus não deu nada. A semente é lançada, você agora tem que acolher. E à medida que você acolhe, essa semente produz fruto. Vamos bendizer ao Pai do céu por essa semente que Jesus veio trazer.
a semente da filiação divina. E a hora que você descobre isso, que Deus é teu Pai, aonde você passa, você produz frutos de alegria, de bondade e de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.